Irmãos, o objetivo desse serviço, desse ministério que o Senhor levantou aqui no nosso meio, ele é propiciar, para os irmãos da nossa região uma rede de apoio aos pais. Irmãos sabem, aqui na região nós temos um grupo de irmãos que se preocupam com o serviço de jovens, serviço de adolescentes. Temos irmãos que se dedicam ao cuidado com os casais. Temos um serviço de casais aqui na região. Temos irmãs dedicadas ao Ministério das Mulheres. Já tem aí pelo menos uns 5 anos, 3 anos, 4 anos? 4, 5 anos que já ocorre, anualmente conferências de irmãs aqui. Já tivemos também algum tipo de cuidado voltado para os irmãos, Na verdade temos, as inúmeras reuniões de serviço e aperfeiçoamento voltado para os irmãos, mas nós até então não tínhamos algum tipo de serviço voltado para os pais, voltado para esse público específico. O serviço de casais, ele contempla os casais, contempla o casamento, mas não contempla a função de pais que os casais também exercem, aqueles que possuem filhos. E esse serviço foi levantado também, irmãos, porque nós entendemos que a família é o núcleo do viver da igreja. Amém? O núcleo do viver da igreja é a família. Ela é a base, ela é a miniatura do viver da igreja. E se nós tivermos famílias saudáveis, nós teremos uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela é resultado de famílias saudáveis, de famílias bem cuidadas. E tudo aquilo que ocorre na família acaba influenciando no viver da igreja. Não sei se os irmãos sentem isso. Quando as famílias não vão bem, quando o inimigo consegue encontrar brechas e ele consegue entrar sorrateiramente nas casas dos irmãos e mexer na organização que Deus estabeleceu ali, então a igreja também lentamente começa a sofrer danos dessa investida de Satanás. Então, graças a Deus, o Senhor nos despertou para que nós pudéssemos dar atenção a esse público tão dileto, tão especial que são os pais. Então, irmãos, se sintam especiais. Nós somos muito importantes para Deus. Somos muito importantes para a igreja. E somos muito importantes para os nossos filhos. Aqui no tópico B, tem um versículo que foi tirado de Provérbios 27 e 17. Eu queria que os irmãos lessem comigo, por favor. Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então a nossa intenção aqui também está baseada no que esse versículo diz. Nós queremos trocar a experiência com os irmãos. No final de todo o evento aqui, nós sempre temos oportunidade para que os irmãos pudessem compartilhar, fazer as suas observações. E acreditem, irmãos, todas elas também nos enriquecem. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. E encorajamos também que os irmãos tenham comunhão entre vocês, Busque comunhão com outros pais da sua igreja, para ter comunhão acerca do cuidado com os filhos. Isso é o mesmo que afiar ferro com ferro, Então nós estamos aqui tão somente trocando experiências. E as comunhões que nós temos tido aqui, tanto as comunhões que já nos sucederam, bem como essa comunhão de hoje à noite, elas estão pautadas, todas elas, em pelo menos 4 pilares importantes. O primeiro é a luz da palavra de Deus. Tudo aquilo, irmãos, que nós temos falado para os santos aqui, desde a primeira comunhão, a nossa fonte principal é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós cremos que ela é a lâmpada para os nossos pés e ela também é luz para os nossos caminhos. Então, nós não ousaríamos falar uma vírgula sequer aqui para os santos sem nos voltarmos para a palavra de Deus primeiramente. Então se sintam seguros, se sintam tranquilos, pois tudo aquilo que tem sido trazido aos santos tem como origem principal a palavra de Deus.
além da palavra de Deus, nós temos nos preocupado e temos nos debruçado em estudar livros cristãos, livros espirituais, cujo foco são os pais, o foco são as famílias. No grupo que nós temos, né, de pais do DF, nós já fizemos a indicação de vários livros e estamos abertos, né, caso algum outro irmão ou irmã queira nos procurar para poder receber algum tipo de indicação, nós estamos abertos para poder indicar aos irmãos livros bons que podem enriquecer os irmãos e oferecer um preparo melhor para que os irmãos se sintam mais equipados, mais bem preparados para poder lidar com os filhos. Além dos livros e a palavra de Deus, nós também contamos com a nossa experiência, né? Nós temos no grupo que o Senhor compôs para coordenar esse serviço, nós temos irmãos que têm filhos desde a tenra idade até já a fase adulta. Então nós temos muita comunhão, nós utilizamos também das nossas experiências para poder enriquecer essas palavras que são faladas. E além das nossas próprias experiências, também nós contamos com a observação, né? A gente observa as famílias dos irmãos, a gente observa as famílias das pessoas que são próximas a nós. Eu acredito que os próprios irmãos também observam, né? A minha vida inteira, eu fui um observador. E é claro que eu não vou citar aqui os nomes, mas muito antes de eu pensar em ter filhos, eu dizia para minha esposa, né, eu tinha 3 famílias de igrejas distintas da nossa região que eu tinha para mim como modelo, como referência. Então eu observava bastante a maneira como aqueles irmãos cuidavam dos seus filhos. E aquilo me impressionou bastante. E acreditem, esses irmãos, essas famílias são responsáveis também por muito daquilo que hoje o Senhor me concedeu. Muito da maneira como eu lido com os meus filhos, como eu exerço a paternidade, se dá também pelo aprendizado que eu pude extrair da observação de inúmeras famílias com as quais eu pude conviver. E o que nós vimos até aqui? Nós vimos os desafios da paternidade bíblica nos tempos atuais. Nós vimos que exercer a paternidade bíblica é um grande desafio. Irmãos, nós vivemos num mundo não cristão. Hoje nós vivemos num mundo hostil ao cristianismo, hostil à Bíblia, hostil à palavra de Deus. Então não é tão simples empregar os conceitos que a palavra de Deus nos dá, os ensinamentos que ela nos fornece, e empregar na maneira como nós lidamos com os nossos filhos, porque o mundo é hostil a tudo isso. Então, exercer a paternidade bíblica significa se dispor a lutar, se dispor a enfrentar um gigante, assim como Davi enfrentou o gigante Golias, e graças a Deus ele se sagrou vitorioso. E nós cremos que os irmãos também serão vitoriosos. Os irmãos creem nisso? Basta nós nos apossarmos, a exemplo de Davi, que se apossou daquelas pedrinhas, nós devemos nos apossar dos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Então, muitos deles são simples, são como pequenas pedras, mas suficientes para derrotar o gigante. Louvado seja o Senhor. Depois nós vimos os problemas que atingem os filhos nas várias faixas etárias que compõem o cuidado com eles, desde quando eles nascem até a fase adulta, tomando como idade referência, limite, a idade de 30 anos. Então, nós seccionamos aqui em 5 ou 6 fases, não me recordo, são 5? Acho que são 5 fases, e nós apresentamos para os irmãos, foi apresentado aqui, os vários problemas que cercam os nossos filhos em cada uma dessas fases. Além disso, foi apresentado para nós, na comunhão anterior, os modelos de família encontrados no Antigo Testamento. E, de maneira geral, nós fomos instruídos até aqui, né, que a forma de lidar com os desafios da paternidade bíblica, a maneira de enfrentar os problemas que cercam os nossos filhos, primeiramente, é não olhando para os problemas, né?
Se a gente ficar olhando demais para os problemas, irmãos, nós vamos afundar. Os irmãos se lembram da experiência de Pedro? Quando ele avistou o Senhor, né? E ele decidiu, o Senhor o chamou, falou: Pedro, vem para cá. Pedro começou a andar sobre as águas. Num dado momento, né, ele se assustou com o vento, com as ondas, e ele começou a olhar para baixo. O que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Então, irmãos, a nossa orientação, aquilo que o Senhor tem nos mostrado na palavra de Deus é: não olhe para os problemas. Não olhe para os problemas. Número 2, não tente lidar com os problemas com armas carnais. As nossas armas não são carnais. Não é a força que nós vamos mudar nossos filhos. Não é no grito. Não é com técnicas humanas, técnicas carnais, que nós conseguiremos ser bons pais e teremos bons filhos. Não. As nossas armas não são carnais. E nesse grande desafio, o que nos resta, irmão, é nos voltarmos para a palavra de Deus. Ela é o nosso porto seguro. Quando nós nos sentimos perdidos nessa grande empreitada, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus. Ela é o nosso guia, ela é a nossa bússola. Louvado seja o Senhor. E um irmão fez um comentário comigo, né, enquanto nós estávamos tendo comunhão para poder preparar essa reunião de hoje, que eu fiz questão de registrar aqui a letra D. E eu queria que os irmãos lessem comigo. Vamos ler juntos, irmãos? Os filhos precisam de tempo para amadurecer. Irmãos, quando essa frase me foi dita, ela me tocou demais. Às vezes, irmãos, não sei se essa é a experiência de vocês, mas nós somos muito apressados. A gente olha para os filhos e eles são todos desastrados, né? Erram. Eu pergunto para minha filha: por que você fez isso? Ela diz: não sei, né? Hoje mesmo, antes de vir para casa, né, ela carou a minha esposa lá. Minha esposa pediu para ela fazer uma coisa, ela disse não. Aí, né, eu peguei e chamei ela: por que você fez isso? Ela: não sei, irmãos, né? Olha que coisa. Irmãos, os nossos filhos precisam de tempo. Não é justo nós querermos jogar sobre eles, exigir que eles tenham o nível de discernimento que nós temos hoje. Olha o quanto que nós já vivemos para chegar no ponto que nós nos encontramos hoje. Nós temos capacidade de discernir as coisas muito melhor do que os nossos filhos. Eles não possuem a mesma capacidade. O que eles precisam é de tempo. Amém? Tempo, e da nossa parte, requer muita paciência, muita perseverança, muita insistência e muita fé também. Temos que ter fé nos nossos filhos. Não é porque ele não acertou hoje que ele não vai acertar amanhã. Amanhã ele pode acertar. Não há caso perdido. Amém? Não há caso perdido. Vamos falar juntos? Não há caso perdido. Aleluia. Eu não sei como que... Queria que os irmãos agora voltassem um pouquinho no tempo, né? Vamos voltar um pouquinho nas nossas origens. E tenta se lembrar um pouco de como você era enquanto filho na casa dos seus pais. Eu dei muito trabalho para os meus pais. Eu dei muito trabalho. Talvez há quem dissesse a meu respeito que eu era um caso perdido, de que eu não tinha muitas chances. Mas graças a Deus eu estou aqui hoje, né? Por quê? Porque eu tive pais que tiveram fé em mim, que investiram em mim, que tiveram paciência para comigo. Irmãos, vamos ter fé nos nossos filhos. Não há caso perdido. Louvado seja o Senhor. Tópico 2. Os modelos de família encontrados na Bíblia são marcos para o exercício da paternidade bíblica. E aqui tem um versículo. Vamos ler juntos? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Olha só. Desde
desde que o homem foi criado até os dias de hoje, irmãos, o mundo não é o mesmo. Se Adão tivesse a oportunidade de ser deslocado no tempo e viver nos dias de hoje, ele ficaria completamente espantado com a quantidade de mudanças que ocorreram no mundo. É ou não é verdade? Talvez eu não precise nem pegar Adão como referência. Se nós voltarmos 20 anos atrás, 30 anos atrás, e formos comparar 20, 30 anos atrás com os dias atuais, meu Deus do céu, quanta coisa mudou. Não é verdade? Exatamente. Basta ouvir os nossos pais falando sobre o mundo na época deles. Era um mundo completamente diferente. Completamente diferente. Muita coisa mudou, né? E o que foi que gerou toda essa mudança? Talvez há quem diga que é a tecnologia, que é o conhecimento que foi sendo aprimorado, né, ano após ano, a ciência que evoluiu, que passou a cobrir campos que estavam outrora descobertos. Mas, irmãos, a resposta bíblica para toda essa enxurrada de mudanças chama-se curso deste mundo. Embora nós não percebamos, nós estamos no mundo que tem um curso. É como uma grande corrente, uma grande correnteza que vai arrastando tudo e todos. E à medida que os anos foram passando, a família foi sofrendo muito com esse curso. Esse curso foi varrendo valores, costumes, princípios que eram basilares, básicos para a família. Os irmãos entendem isso? Por que a família é tão diferente de 10, 20, 30 anos atrás? 40, 50? Vamos abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre divórcio, só para os irmãos terem noção. Em 1984, quando o IBGE lançou o censo sobre o número de divórcios no Brasil, os irmãos imaginam quantos divórcios ocorreram no Brasil em 1984? Ocorreram no Brasil 30 mil divórcios, cerca de 30 mil divórcios. Isso quando? 84. 10 anos depois, em 94, esse número saltou para 90 mil. Em 10 anos, 84 para 94. De 94 para 2004, esse número saltou de 90 mil para 130 mil divórcios. Olha que coisa, em 20 anos. De 30 para 130. Perdão, de 30 mil para 120 mil. E de 2004 para 2014, pasmem, 340 mil divórcios. Você imagina? Sabe o que é isso? Chama-se curso deste mundo, que vai fluindo e vai varrendo os valores, vai varrendo os costumes, e a família vai ficando cada vez mais exposta a perigos, exposta a problemas de tudo quanto é natureza. No passado, os pais saíam para trabalhar e deixavam os filhos em casa. O mais velho, às vezes, era o responsável por cuidar dos mais novos. Eu fiz isso muitas vezes. Fui o responsável por cuidar dos meus filhos, dos meus irmãos mais novos e da casa. Hoje, um pai que deixa filhos em casa sozinho, ele deixa os filhos expostos a perigo. É ou não é verdade, irmãos? E às vezes o perigo não está nem fora. Está dentro. Está no aparelho celular dele. Está na televisão, está no computador. Então toda essa mudança, para alguns, foi benéfica. Mas ela assusta também. Assusta ou não assusta, irmãos? Assusta. E muitas coisas mudaram, né? Muitos conceitos foram mudados. Muita coisa que era importante alguns anos atrás, hoje perdeu relevância. Coisas que não tinham valor algum, hoje possuem um alto valor. Muita coisa mudou. Só que há uma coisa
nessa terra, nesse universo, que não sofre a ação do tempo. Sabe o que é? É a palavra de Deus. Queria ler com os irmãos a letra B, que é um versículo, Mateus capítulo 24, versículo 35. Vamos ler juntos, irmãos? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aleluia! No mundo muita coisa pode mudar, e mudou mesmo, mas há uma coisa que continua fresca, viva, encorajadora, é a palavra de Deus. Entra ano e sai ano, ela continua viva, continua intacta. Embora alguns queiram diminuí-la a um ponto de vista, para nós que somos salvos, que cremos em Deus, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós sabemos que o valor dela não se perdeu. Louvado seja o Senhor. Amém? E a Bíblia, ela é um livro maravilhoso, porque ela não é um livro estático, não é um livro teórico, não é um livro onde Deus, de forma didática, como um professor, apresenta para o homem como ele deve se portar, como deve ser o viver dele. Não, a Bíblia, para poder nos orientar, para poder nos instruir, ela se utiliza de inúmeras histórias. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro de histórias. É ou não é verdade? Tem inúmeras histórias. Você tem a história de Adão, depois você tem a história dos filhos de Adão, depois você tem os descendentes dos filhos de Adão, aí você tem Abraão, Isaac, Jacó, José, e vai indo até o Novo Testamento. São inúmeras histórias, e por detrás de cada uma dessa história, o Senhor deixou registrado princípios importantes. Em todas essas histórias, em cada uma delas, o Senhor deixou marcos, estacas, para que nós pudéssemos nos apoiar nelas. Há uma semana atrás, acho que mais de uma semana, um pouco mais de 10 dias, ocorreu um incidente lá em Brumadinho, né? Uma cidade metropolitana do estado de Minas Gerais, ali próximo à capital. E uma barragem se rompeu e como é que é o nome? Os rejeitos de minério, né, aquele lamaçal, formaram uma grande onda que varreu muita coisa. E eu estava vendo uma reportagem que contava a história de um menino, uma criança que foi salva, porque ela se agarrou num coqueiro. Né? Ele se agarrou num coqueiro. Se machucou todo, né? O olho estava todo machucado, mas ele se agarrou no coqueiro e não largava aquele coqueiro de jeito nenhum. A lama passou, a onda passou e ele ficou lá. Quando a mãe dele chegou, olhou: meu Deus, meu filho morreu. Meu filho morreu. Ela só olhava aquele mar de lama, aquela coisa, e começou a chamar o nome dele. De repente o menino responde: estou aqui, mãe. Ela não acreditou, ele estava vivo. Aí a repórter perguntou: como você se salvou? Eu me agarrei num coqueiro. Irmãos, a Bíblia está cheia de coqueiros para nós, cheia de marcos. O Senhor estabeleceu inúmeros marcos para que nós pudéssemos nos apoiar neles. Não olhemos para as histórias bíblicas como histórias quaisquer. Elas são extremamente ricas. Elas são a palavra de Deus para nós. E aqui tem 2 versículos que eu queria ler com os irmãos. Está na letra E e a letra F. Vamos ler juntos, por favor, irmãos? Põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Está vendo? Põe-te marcos. Letra F. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Olha que versículos maravilhosos, né? Que coisa maravilhosa. Então, amados, com isso, nós entendemos que os vários modelos de família encontrados na Bíblia são, na verdade, inúmeros marcos que o Senhor deixou para que nós pudéssemos ser, por um lado, guardados desse curso, o curso desse mundo, não sermos levados pela correnteza e ao mesmo tempo pudéssemos ser
guiados, né? Os marcos servem também para nos balizar, para poder balizar o caminho pelo qual nós andamos. Amém? Louvado seja o Senhor. E aqui o tópico de número 3, o título é Os modelos de família encontrados no Antigo Testamento. Então, na reunião anterior, foi apresentado aqui para os irmãos os modelos de família encontrados no Antigo Testamento. É claro, são inúmeros os modelos encontrados no Antigo Testamento, né? Se você pegar a história de Abraão, né, a história de Davi, a história de Samuel, você tem tanto exemplos positivos, tem histórias negativas. Em todas elas existem lições preciosas com as quais nós podemos aprender alguma coisa. E na reunião anterior, para poder falar de alguns modelos do Antigo Testamento, foi apresentado o modelo que está registrado no Salmo capítulo 128, onde ali é apresentado um modelo de família centrado, na linguagem de hoje, numa mesa, né? Nesse salmo é falado de como é abençoado o homem, né? Como é abençoado o homem que tem os filhos, a esposa no interior da casa, né? Irmãos, como é importante a família ter momentos para estarem juntos. Como é importante nós fazermos as refeições com os nossos filhos. Como é importante nós participarmos das atividades deles. Como é importante nós chamarmos eles para fazerem parte das nossas atividades. Hoje à tarde, enquanto eu preparava isso aqui, uma das minhas filhas chegou lá: pai, posso trabalhar com você? Eu falei: pode, né? Senta aqui. Aí, alguma dessas letras aqui foi ela que teclou, tá? Foi ela quem digitou. Ela participou de algo comigo. Assim como nós participamos também de brincadeiras com elas. Então é importante, irmãos, que nós estimulemos, né, no nosso viver familiar esse modelo de família, né, os vínculos, cultivar vínculos entre pais e filhos. Exatamente. Esses vínculos criam memórias positivas que o tempo não vai apagar. Louvado seja o Senhor. Por exemplo, eu tenho uma memória positiva muito boa. Quando eu morava com os meus pais, nós éramos ainda crianças. Me lembro que quando nós acordávamos, principalmente aos sábados, né, e domingo, né, quando nem todos trabalham, né, sábado e domingo. Quando acordava, né, meu pai acordava, minha mãe acordava. Na verdade, nós acordávamos eles, né, eu e meus outros 2 irmãos. E eu me lembro como se fosse hoje, a coberta amarela do meu pai. Ele tinha um cobertor amarelo. E íamos os 3, eu e meus 2 irmãos, subíamos na cama dele, íamos para debaixo daquela coberta, acordávamos eles e fazíamos uma casinha ali, né? Meus pais, eu e meus 2 irmãos. E ali nós orávamos. Era o nosso primeiro contato com o Senhor, matinal. Então, era a maneira que eles tinham de criar vínculo. Né, meu pai brincava, quem aqui já os irmãos, né? Alguns chamam de bolinha de gude, outros chamam de biloca, né? Meu pai brincava demais com isso. Meu pai brincava com os meus amigos. Então, eu tenho muitas memórias positivas. Tenho muitas memórias positivas. Não, com a minha mãe também. Minha mãe me ensinou a fazer arroz, mas eu não aprendi até hoje, né? Mas ela tentou, né? E eu tenho a lembrança dela me ensinar. Você faz assim, assim e tal. E eu sempre deixava o arroz queimar, até que ela falou: você não vai mais fazer arroz. Porque toda vez que ela pedia para me fazer, eu queimava o arroz. Então, irmão, nós temos que trabalhar, né, gerar muitos vínculos com os nossos filhos. Amém? Não importa a idade, exatamente. Não importa se ele é pequeno, se ele é adolescente, se ele é grande. Sempre haverá alguma coisa para você fazer com o seu filho. Amém? E nós temos aqui também, foi apresentado para nós, o modelo de família apresentado em Deuteronômio capítulo 6, onde ali é falado sobre a importância de nós inculcarmos a palavra de Deus nos nossos filhos. De nós falarmos a palavra, né, de dia, de noite, sentado, deitado, andando. A todo tempo nós devemos falar a palavra de Deus na nossa casa. Amém? Ler o alimento diário juntos, ler a Bíblia juntos, ouvir hinos. Louvado seja o Senhor. E tem o modelo apresentado em Josué capítulo 24, que é o modelo de uma família que serve ao Senhor. Ali, enquanto algumas pessoas
estavam optando por servir outros deuses, Josué se levantou e declarou em alto e bom tom: enquanto vocês vão adorar outros deuses, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, a exemplo de Josué, hoje nós também devemos ter tal atitude. Se quisermos que os nossos filhos sigam doravante no caminho que o Senhor estabeleceu para eles, desde cedo, nós precisamos ter a atitude de nos posicionarmos como pais e mães que servem ao Senhor também. Amém? E hoje, então, nós vamos trabalhar agora os modelos, na verdade, o modelo de família encontrado no Novo Testamento. Vou repetir, existem inúmeros modelos, nós poderíamos pegar qualquer um deles para poder desenvolver com os santos aqui. E o Senhor nos levou a trabalhar um dos textos mais clássicos do Novo Testamento, né, que trata sobre o viver familiar, que é o texto que está registrado em Efésios capítulo 6. Antes de eu iniciar a leitura, algum irmão não tem a folha? Alguém que chegou depois? Por favor. Tem ali. Isso. Tem mais aí, Alexandre? Tem, né? Se precisar, tem mais aqui, tá? Então vamos ler juntos, irmãos, Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Está aqui no texto mesmo. Vamos ler? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Então, esse texto aqui, eu imagino que já era um texto familiar dos irmãos, né? Um texto que nós já lemos inúmeras vezes, e é o texto que nós escolhemos para poder cavar as riquezas que ele traz para nós, tá bom? Então, o primeiro ponto, né, o primeiro ensinamento que esse texto aqui nos ensina é sobre a posição dos pais dentro de uma casa. Veja que a primeira palavra de Paulo aqui, embora ela seja direcionada para os filhos, implicitamente Paulo está registrando algo. Na casa existe uma ordem. Paulo diz: filhos, obedecei. Em seguida ele diz: honra teu pai e tua mãe. Com isso, irmãos, Paulo estabelece a liderança da família. A liderança da família está designada para o pai e a mãe. Amém, irmãos? Obviamente, nós já dissemos isso aqui em outras reuniões, há famílias com formatos diferentes. Por exemplo, há filhos que crescem com tios, que crescem com avós. Nós visitamos uma família, né, Eliseu, lá em Planaltina de Goiás, né, Planaltina de Goiás, onde os avós é quem estavam ali a cargo de cuidar dos filhos dos seus filhos, né? Eles, por uma razão, um contexto familiar, foram eles quem assumiram o cuidado com os filhos. Então, naquele contexto, a autoridade naquela casa eram os avós, né? Então, a relação ali de autoridade a autoridade eram os avós. Amém? Agora, então, isso aqui é só um princípio de que a liderança de uma casa é dos pais. Jamais, em hipótese alguma, ela deve ser entregue aos filhos. Isso configura uma desordem total. Nós jamais podemos permitir que os nossos filhos ditem as regras, ditem a maneira como as coisas serão. Isso não é saudável. É importante que os pais mantenham o controle, mantenham as rédeas, mantenham o governo, para que a bênção possa alcançar a família de vocês. Mesmo os nossos filhos podem opinar, sem dúvida, podem fazer sugestões, mas a palavra final sempre deve ser dada por você, pai e mãe. Amém, irmãos? Em seguida, Paulo diz assim, agora já falando diretamente aos pais: não provoqueis vossos filhos a ira. Isso aqui, irmãos, é extremamente interessante.
À primeira vista, talvez a gente não consiga identificar algo de útil para nós. Ou talvez alguns entendam até mesmo que essa frase contraria a fala anterior de Paulo. Porque Paulo diz: filhos, honrem os pais, respeitem os pais. Mas ao mesmo tempo diz: pai, não provoque vossos filhos a ira. Ué, então eu não posso brigar com ele. Eu não posso corrigi-lo. Eu não posso falar de forma dura com ele. Eu não posso discipliná-lo. Porque senão ele vai ficar irado. Ele vai ficar, eu vou provocar a ira dele. Não, esse aqui não é o ponto. Nós devemos corrigir nossos filhos, nós vamos falar sobre isso. Devemos discipliná-los. Devemos aplicar medidas punitivas quando necessário. Mas o que é provocar a ira? Vamos primeiro tratar aqui a definição do que seria provocar a ira. Provocar a ira significa incitar a carne dos nossos filhos. Você sabe o que é a carne? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 21, fala das obras da carne. Elas são terríveis. São terríveis. Não é bom nem falar. Elas são terríveis. Aí a gente pensa, os filhos nascem e quando que eles começam a incitar a carne deles? Lamentavelmente, na maioria dos casos, os pais são os responsáveis por incitar a carne dos filhos. Depois que eles aprendem o que é a carne, aí eles por conta própria começam a desenvolver as obras da carne. Mas quem foi o responsável por desencadear, na maioria das vezes são os pais. Porque acabam provocando a ira nos filhos. Aí eles acabam inflamando a carne. Amém, irmãos? E aqui diz assim também, que nós não podemos lidar com os nossos filhos irados. Irmãos, isso aqui é um sério problema. Isso pode ser destrutivo para os nossos filhos. Pode deixar marcas para a vida inteira. Marcas físicas, marcas emocionais, marcas na mente, no campo psicológico deles, marcas na personalidade deles. Então devemos tomar muito cuidado para não lidar com os nossos filhos irados. E só há uma maneira de conter a nossa ira, é por meio do operar da cruz. Os pais devem estar constantemente aos pés da cruz. O tempo inteiro, irmão, nós devemos nos voltar à cruz. Porque o tempo inteiro nossos filhos erram, falham. E os erros e as falhas deles acabam incitando a nossa ira. E nós não podemos tratar com eles, lidar com eles irados. Porque nós vamos incitar a carne deles. Compreende, irmãos? Então, antes de lidar com os erros, os problemas dos nossos filhos, nós devemos ir à cruz. Amém? Não trate, se você está irado, não trate com o seu filho. Não trate com o seu filho. Não trate naquele momento com o seu filho. Aguarde um tempo. Ore. Vou contar um exemplo para os irmãos. Meu pai me ensinou muitas coisas. E meu pai dizia assim, eu conto até 3. Ele dizia assim, eu só sei contar até 3. Aí eu aprontava ele dizia assim, 1. Passava um tempo, tal, o filho, acho que o pai esqueceu. Aprontava de novo ele, 2. Estou contando. Aí quando aprontava a terceira vez, e às vezes gerava aquela ira dele, aí ele não tratava, ele saía. Falou, mais tarde a gente conversa. Aí hoje eu entendo. É exatamente o tempo que ele precisaria para poder arrefecer os ânimos e ir diante do Senhor, para mais tarde poder lidar comigo. Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Meu pai chegando em casa do trabalho, me levando para um quarto, dizendo, me espera ali. E quando eu chegava lá dentro, ele se abaixava, conversava comigo e dizia, meu filho, eu vou te disciplinar por isso e por isso. Eu não queria fazer isso, mas eu preciso fazer para o seu bem.
Meu pai, então, me disciplinava e em seguida ele orava comigo. Olha que coisa. Né? É claro que isso não é tão simples de fazer, mas não é impossível. Eu vivi isso. Amém, irmãos? O ponto aqui é, não lide irado com os nossos filhos. Nós não podemos fazer isso. Isso pode ser destrutivo. Tá certo? Pode gerar o efeito contrário àquele que nós queremos. Nós podemos repelir eles de nós. Sem o operar da cruz, número 4, nós perdemos a paciência e provocamos a ira dos filhos. Né? Já falamos sobre isso. Agora, esse número 5 aqui é um ponto importante e que deveria gerar reflexão em todos nós. Né? O que provoca a ira nos filhos? Ou a ira dos filhos? Aí aqui você pode pôr uma interrogação, faltou, tá? Que é uma pergunta, o que provoca? E foram elencados aqui 8 itens. Certamente existem outros que não foram colocados aqui e que vale a pena depois os irmãos acrescentarem. Então, primeiro, o desrespeito. Irmãos, nós jamais podemos desrespeitar nossos filhos. Chamá-los por termos que os diminuam, que os depreciem, que os fazem se sentir inseguros, termos que os ofendem. Nós não podemos fazer isso. Isso configura desrespeito. Tá certo? Outro item importante, e ele se aplica principalmente para famílias que têm mais de um filho: preferência. Irmãos, como isso machuca o filho que sente que o pai ou a mãe prefere o seu irmão, né, em detrimento dele. Ele nunca é chamado para as coisas, é sempre o pai. Eu vejo, por exemplo, as minhas filhas, na escola dela, tem um negócio de ser ajudante da professora. Aí quando uma é ajudante, essa semana uma foi ajudante, a outra ficou, eu não fui ajudante, não fui. Aí no outro dia, a outra foi ajudante, aí voltou, eu também fui ajudante. Se há preferência, machuca, irmãos, provoca a ira nos filhos. Não podemos, de modo algum, temos que ser muito equilibrados. Os nossos filhos são diferentes. E o fato deles serem diferentes, demanda na nossa parte uma maneira diferente de amá-los. Isso é fato. Nós temos uma maneira de lidar com cada um deles, porque eles são diferentes. Se você tentar tratar todos os filhos da mesma maneira, não vai dar certo. Nós devemos respeitar as diferenças e devemos amá-los de forma diferente, porém não de forma desproporcional, né? Exatamente. O amor e a justiça devem ser iguais para ambos os filhos, para não configurar aqui preferência. Isso vai gerar ira nos filhos. E esse mesmo texto de Efésios, há um texto correspondente a ele no livro de Colossenses. E lá diz que, além da ira, os filhos acabam ficando desanimados. Gera desânimo neles também. Tá certo? Temos aqui também, letra C. Autoritarismo. O autoritarismo. Irmãos, não é porque nós somos pais que nós somos infalíveis, que nós não erramos e que nós podemos falar de qualquer maneira com os nossos filhos. Eles têm sentimentos, eles têm vontades, eles têm desejos. É preciso consultá-los, é preciso respeitá-los. Não podemos jamais agir de forma autoritária. A autoridade que Deus nos deu não foi para agir de forma autoritária. A autoridade ela é dada para que nós possamos cuidar dos nossos filhos. Amém? Letra D. Pressa em querer mudança. Você ainda não aprendeu? Até quando? De novo? Foi dito no início da nossa comunhão. Você não tem jeito mesmo. Os nossos filhos precisam de quê, irmãos? De tempo. Amadurecimento leva tempo. Nós temos que entender isso. Essa ficha tem que cair. Não adianta a pressa. A pressa também provoca a ira neles. Outro ponto importante.
falta de moderação, né? Não ser moderado no falar, no agir. Não, precisamos ser moderados na forma como lidamos com os nossos filhos também. A falta de moderação também provoca a ira. Injustas punições. Injustas punições. Irmãos, a punição deve corresponder ao erro. Tá certo? Nós não podemos tratar com uma severa punição algo simples, algo leve. Da mesma forma, não podemos tratar questões sérias de forma leve. Deve haver equilíbrio, deve haver a moderação na forma como nós aplicamos as punições que são devidas aos nossos filhos. Elas não podem ser injustas. Amém? Letra G. Exigências sem sentido. Às vezes isso ocorre também. Nós acabamos exigindo coisas dos nossos filhos sem sentido, né? Nós acabamos projetando neles a nossa insatisfação, a nossa frustração. Você está chateado com alguma coisa e acaba jogando isso nele. Você projeta aquela chateação nele. Ou, por exemplo, você nunca conseguiu alguma coisa enquanto você era criança e você projeta aquilo no seu filho. Você tem que conseguir isso. Ela não gosta de balé, mas você sempre quis ser bailarina. Aí você projeta isso nela. E a menina não quer fazer o balé, ela quer fazer judô, né? E aí fica aquela exigência sem sentido. Irmãos, isso machuca a criança também. Tá certo? Letra H. Desinteresse por aquilo que importa para os filhos. Irmãos, os nossos filhos sempre nos procuram para falar alguma coisa. E se eles nos procuram para falar, é porque é importante. Quando você desdenha de uma procura de um filho seu, você machuca ele. Todas as vezes que eu busco as minhas filhas na escola, que entra no carro, começa. Aconteceu isso, eu tenho que parar e ouvir uma por uma. E elas também falam uma com a outra. Para, minha vez, você está me interrompendo, está falando demais. Deixa eu falar também. Opa, deixa sua irmã falar agora. Aí a outra fala, eu tenho que ouvir. É mesmo? Foi bom, foi legal, e aí, como é que foi? E aquilo, tal. Se elas querem falar, é porque é importante. Se nós rejeitarmos os nossos filhos todas as vezes que eles nos procuram para falar alguma coisa, no dia que nós quisermos falar algo com eles, eles vão nos rejeitar também. Porque eles vão se lembrar das inúmeras rejeições que nós tivemos. Ah, meu filho, mas o que eu tenho para falar para você é importante. Mas na memória dele, ele também tinha coisas importantes para te falar, né? E você ignorou todas elas. Então isso aqui é sério. Então eu acho que vale a pena depois, né, nós refletirmos acerca desses itens aqui, tá bom? Vamos acelerar um pouquinho aqui. O texto continua, né? Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os, né? E você tem o verbo criar, empregado na paternidade. Criar é dar aos filhos a instrução necessária relacionada com a vida humana, familiar, social e espiritual. Irmãos, não importa qual é a idade dos nossos filhos, eles sempre irão precisar de nós. Quer tenham eles 5 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, os filhos sempre vão precisar dos pais. Sempre vão precisar dos pais. Outro ponto importante, nós devemos considerar os nossos filhos como um ser tripartido que eles são. Assim como nós, eles possuem espírito, alma e corpo. E cada uma dessas 3 partes demandam necessidades. Eles precisam ser assistidos espiritualmente, precisam ser assistidos na alma deles e precisam ser assistidos no corpo deles. Amém? Talvez alguns pensem, já criei meus filhos, eles já cresceram, já estão na faculdade, já estão encaminhados para a vida. Acabou meu papel. Opa, será?
Será se acabou mesmo? Será se ele não precisa? Se ele não conta ainda com as suas orações? Porque ele não está bem espiritualmente? Será que ele ainda não conta com os seus conselhos? Com o seu apoio? Com a sua visita? Com a sua comida? Né? Com o seu colo? Com o seu carinho? Com o seu abraço? Isso não tem idade, irmãos. Nós seremos devedores dos nossos filhos durante toda a nossa vida. Amém? Então consideremos eles como seres tripartidos, que possuem espírito, alma e corpo. E a nossa missão é cuidar deles em todas essas três partes, até que eles atinjam a maturidade em todas elas. Tá certo? Em todas elas. Louvado seja o Senhor. Número 3, criar filhos requer mais do que amor e entusiasmo. É preciso preparo. Não adianta ter amor, ter entusiasmo, ter vontade. Ontem, um primo meu se tornou pai, nasceu a primeira filha dele. Eu fiquei considerando o nascimento daquela criança e ele todo animado, todo cheio de entusiasmo, cheio de amor. E é claro que eu não disse isso para ele, mas ele vai acabar ouvindo o que eu vou falar aqui agora, né? Eu fiquei pensando, isso é insuficiente. É insuficiente. Se não houver preparo, ele vai fracassar como pai. É necessário ser aperfeiçoado, irmãos. Amém? Exatamente. O amor em excesso, né? Excesso. Aí você acaba não colocando limites para o amor e ele acaba se tornando algo permissivo demais, sem rédeas, sem limites, e os filhos vão sofrer por isso. Tem filhos que sofrem por excesso de amor. Os irmãos entendem o que eu estou colocando aqui, né? Eu não estou falando daquele amor, estou falando daquela coisa, né? O amor mal administrado. Aí está lá o filho adulto, todo descompensado, corpo, alma e espírito, tudo desequilibrado. E você vai olhar é a história de um pai que amou demais o filho. Que deu tudo, que fez tudo. Né? Irmãos, é preciso se preparar para a paternidade. Não importa em que fase os filhos dos irmãos se encontram, ainda é tempo de nós sermos aperfeiçoados. Só o fato de os irmãos estarem aqui, isso demonstra que os irmãos têm um coração de serem aperfeiçoados. Têm um coração de se prepararem melhor para esse grande desafio que é cuidar dos nossos filhos. Então quero encorajar os irmãos, leiam, irmãos, procurem. Há inúmeros livros importantes que tratam da criação de filhos. É importante que nós tenhamos conhecimento desse conteúdo para que tenhamos sucesso, né? nessa missão que o Senhor nos concedeu. Amém? Louvado seja o Senhor. Aí Paulo continua. Mas criai-os na disciplina. Aqui está um ponto importante. Outro ponto importante. Tudo é importante. Na disciplina. E a disciplina eficaz, ela exige sabedoria, paciência e persistência ou perseverança. Irmãos, disciplina é crucial na criação dos filhos. Ela é tão importante quanto o amor, porque a disciplina impõe limites dentro da casa. E se os nossos filhos não conhecerem limites dentro de casa, eles terão problema em respeitar os limites mundo afora. Se dentro de casa eles não conhecerem limites, isso não pode. Você não pode pegar nisso. Você não pode fazer aquilo. Você não pode fazer isso outro. Eles precisam de limites. Por quê? Porque um dia eles sairão de casa e entrarão numa universidade, entrarão no mercado de trabalho, e ali eles terão que conviver com o quê? Com limites. E por não terem aprendido em casa, vão sofrer na rua. Vão sofrer no mundo, no trabalho, na escola, na universidade. Então é importante que em casa eles conheçam limites.
Disciplina tem por objetivo impor limites aos filhos. Outra coisa importante é a definição da palavra disciplina. Disciplina, ela vem da mesma raiz, ela deriva da palavra discípulo. Olha que coisa interessante. Disciplina tem relação com discípulo. Disciplinar é o mesmo que discipular. Olha que coisa. Disciplinar os nossos filhos significa discipulá-los, instruí-los, educá-los, treiná-los, modelar o caráter deles. E a disciplina, ela possui tanto o aspecto da correção, como o aspecto da instrução, do ensino. Talvez isso seja uma novidade para alguns aqui. Porque, grosso modo, quando se fala em disciplina, a primeira coisa que nos vem à memória é o quê? É a punição. É a correção. São os limites. Só que disciplina inclui também instrução, encorajamento, ensino. Percebe, irmãos? Que é o que um mestre faz com o seu discípulo. Então, a função de um pai, ao disciplinar os filhos, se assemelha à função de um jardineiro que cuida das suas plantas. De um lado, ele cultiva, de outro lado, ele poda. O cultivo está relacionado com o quê? Com o ensino, com o encorajamento, com a instrução. E a poda se relaciona com a punição, a correção. Percebe, irmãos? Então a disciplina tem que ser equilibrada. Se você utiliza apenas o lado da poda, mas não cultiva, vai morrer. Aí é uma disciplina sem propósito, ineficaz. E se você apenas instrui, mas não poda, também está desequilibrada. Então é como um jardineiro, ele cultiva a planta e ele também poda a planta quando necessário. Tá certo, irmãos? E a disciplina, ela precisa ter propósito. Todas as vezes que nós somos disciplinar nossos filhos, nós devemos fazer com propósito. Nós estamos fazendo isso visando a maturidade deles. Todas as vezes que eu disciplino as minhas filhas, todas as vezes, irmãos, em seguida da minha disciplina, a disciplina que eu aplico a elas, eu digo: por que o papai te disciplina? E elas respondem: porque você me ama. Por que o papai te disciplinou? Porque você me ama. O papai te ama e o papai quer o seu bem. Eu preciso fazer isso. Por isso você não vai mais fazer isso. Você está de castigo. Você aplica uma punição, mas com propósito. Percebe, irmãos? Tem que ter propósito. Punições vagas, sem propósito, são inúteis. Não modela o caráter dos filhos. Como? E provoca a ira deles. E no que tange a disciplina, existem 3 métodos de disciplina, né? Esse conteúdo aqui sobre disciplina, ele foi extraído de um livro. Eu queria indicar para os santos aqui, um livro fantástico chamado As 7 Necessidades da Criança. Esse livro aqui é essencial para exercer paternidade bíblica. Essencial. Pequenininho. E ele apresenta 7 necessidades. Vou ler elas para os irmãos saberem. As crianças precisam de um sentido de significado. As crianças precisam de segurança. As crianças precisam de aceitação. As crianças precisam amar e ser amadas. As crianças precisam de elogios. As crianças precisam de disciplina. E as crianças precisam de Deus. Então é um livro excelente. Recomendo, né? Nós recomendamos a leitura dele. Está indicado lá no grupo. Se alguém quiser tirar foto depois, tá aqui à disposição dos irmãos, tá bom? E o autor, o John Drescher, ele apresenta 3 métodos de disciplina, né? O primeiro método está aqui registrado na tópico 6, letra A, que é o método do regulamento, que consiste em quê?
em você ser claro quanto às regras, quanto à punição, quanto à recompensa para cada comportamento. Esse tipo de método, ele se aplica principalmente para crianças menores, crianças de 0 a 8 anos. Esse é um método que funciona bem. Você precisa ser claro, tem que estabelecer as regras. Não pode isso. Se fizer isso, vai ser punido dessa maneira. Se fizer assim, vai ser recompensado dessa maneira. Você pode, por exemplo, criar um quadro de recompensas. Existem inúmeras maneiras de você aplicar esse método de regulamento. Tá certo? O segundo método é o método da imitação. E esse método ele funciona bem com os filhos mais velhos. A partir de 10, 11, 12 anos para frente, esse aqui é o que vai contar bastante. E esse método consiste em quê? Primeiro, em entender que os nossos filhos são basicamente olhos, ouvidos e poros. Eles aprendem o tempo todo observando. Se nós imaginamos que eles estão esperando nós nos assentarmos com eles para que eles nos ensinem alguma coisa, estamos enganados. Eles já têm no caderno deles inúmeras coisas que eles aprenderam conosco. Eles aprendem conosco eles aprendem com os nossos acertos e aprendem também com os nossos erros. Então os filhos, eles começam a imitar. Portanto, nessa fase, sobretudo a fase da adolescência, da juventude, o que importa mais para os filhos não é o que os pais falam, é o que eles fazem. O que você faz em casa tem mais valor para o seu filho do que o que você fala. E o terceiro método, o método da inspiração. Irmãos, nós que somos pais, não somos infalíveis. Não somos infalíveis. Nós não temos o dom da infabilidade. Muito pelo contrário, nós erramos o tempo todo. E se tem algo que ensina os nossos filhos, que inspira eles, é quando nós reconhecemos os nossos erros e temos a humildade de pedir desculpas. Eu quero ler com os irmãos. Crianças bem ajustadas não necessariamente vêm de lares onde pais cometem poucos erros. É mais provável que venham de famílias onde os pais cometem muitos erros, mas são honestos o suficiente para admiti-los e podem pedir perdão com sinceridade. Admitir uma falha é o primeiro passo para se aperfeiçoar e para ganhar respeito. Um pai que é bom o suficiente para se desculpar vai ter uma criança que também aprende a pedir desculpas. O exemplo inspira os filhos. Amém? O exemplo inspira os filhos. Então, tá aqui o bastante, preciso acelerar aqui. Letra E na admoestação do Senhor, né? Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra admoestação está relacionada com instrução. Então, criar os filhos na disciplina e na admoestação também está relacionado com instruí-los na palavra. Então, isso já foi falado na comunhão anterior, mas queremos aqui ressaltar a importância dos pais ensinarem a palavra de Deus aos filhos. Amém? Isso, pode colocar na frente aí, Deuteronômio capítulo 6, na frente do número 1. E o número 2 diz assim, o mais importante do que ensinar é como ensinar. E aqui o versículo aí não está, mas você pode colocar aí Atos capítulo 1, versículo 1. Onde nós temos o modelo do Senhor Jesus que fazia e ensinava. Ou seja, não adianta nós falarmos para os nossos filhos, vá para a reunião, e nós não vamos para a reunião. Leia a Bíblia, e ele não nos vê lendo a Bíblia. Você precisa orar, e ele jamais nos vê orando. Invoca o nome do Senhor, e ele só nos vê murmurando. Então, é importante que nós façamos as coisas
para que eles aprendam com a nossa atitude e também com o nosso ensino. Amém? E a letra F diz aqui, é um trecho da mensagem 62 do Estudo Vida de Efésios, uma palavra do irmão Lee, queria ler com os irmãos. Contudo, não importa, aqui importa, tá? Não importa quão bom seja o exemplo dos pais. Como os filhos se desenvolverão, depende da misericórdia de Deus. Por um lado, os pais devem manter um padrão elevado. Por outro, precisam confiar no Senhor. Dia após dia devemos dizer-lhe: Senhor, esses filhos não são meus. São propriedade tua colocada sob minha custódia por algum tempo. Senhor, o que faço com eles é simplesmente cumprir minha responsabilidade. Como eles se desenvolverão, Senhor, depende absolutamente da tua misericórdia. Significa, irmãos, que mesmo que nós consigamos seguir à risca toda a cartilha que nos foi apresentada, ainda assim nós devemos rogar pela misericórdia de Deus. Todos os dias nós devemos olhar para os nossos filhos, devemos rogar pela misericórdia dele. Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos. Guarda eles desse mundo, Senhor. Mesmo que nós procuremos fazer as coisas conforme a Bíblia nos orienta, ainda assim, nós dependemos da misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Nunca nos esqueçamos disso. E por fim, tópico de número 5 fala da principal função dos pais. Eu quero apenas ler, os versículos ficam para os irmãos, eu vou apenas ler as sentenças. Primeira função: conduzir os filhos para o Senhor. Essa é a nossa primeira função. No dia que nós acordarmos, esquecermos o que nós estamos fazendo em casa, quem são aqueles meninos que estão ali nos cercando? Quem são aquelas moças? São nossos filhos, e nós estamos ali para conduzi-los ao Senhor. Conduzi-los de Adão a Cristo. Amém? Letra B. Preservar os filhos do mundo. O mundo, já foi falado aqui em reuniões anteriores, é um campo minado. É extremamente perigoso. E a exemplo da oração do Senhor Jesus em João 17, é o versículo que está aqui, nós devemos orar todos os dias para que o Senhor guarde os nossos filhos no mundo. E por fim, nossa função é preparar os filhos para assumirem sua própria vida. Amém? Ou seja, nós devemos cuidar deles, mas não mantê-los ligados a nós. Né? Num dado momento nós devemos cultivar a independência deles, para que eles comecem a trabalhar, pensar no futuro, pensar na vida. Tá certo, irmãos? Não podemos fazer com que eles imaginem ou pensem que estarão conosco a vida inteira. Né? Eles precisam, desde cedo, já pensar no futuro. E é nossa função prepará-los para a vida. Amém? Então essa era a comunhão que nós tínhamos para ter com os irmãos hoje. Espero que os irmãos tenham sido ajudados. Amém?